Ô pessoal, tudo bem? Mais um dia aqui com o projeto Conhecendo Jesus Cristo. E hoje a gente vai ler o capítulo de João, né? João capítulo 19. E eu peço para você que está ouvindo, que você vai escutando e imaginando a cena, se você quiser, né? Para você imaginar e meio que viver no seu pensamento o que aconteceu com Jesus e, por consequência, conhecer quem é Jesus Cristo, né? Então vou ler aqui o capítulo 19. O título é A Realeza do Mundo é Caçoada. Então Pilatos pegou Jesus e o mandou flagelar. Os soldados traçado uma coroa de espinhos e colocaram na cabeça de Jesus. Nossa, então você imagina, ó, eles fizeram uma coroa de espinhos e colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram Jesus com um manto vermelho. Aí você imagina. Eita, sem bateria. Um manto vermelho, e aproximando-se dele diziam: Salve, rei dos judeus! E lhe davam bofetadas, batiam em Jesus. Aí continuou: Pilatos saiu de novo e disse: Vejam, eu vou mandar trazer aqui fora o homem para vocês saibam que não encontro nele culpa nenhuma culpa nele. Então Pilatos não achou motivo para condenar ele. Então Jesus foi para fora, levava a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Vendo Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o, crucifica-o. Pilatos disse-lhes: Encarreguem-se vocês mesmos de crucificá-lo, pois eu não encontro nenhum crime nele. Pilatos não achou crime. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo a lei ele deve morrer, porque ele se fez filho de Deus, embora Jesus seja, ele é, né? Quando ouviu essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Então Pilatos estava com medo aqui, ó. Pilatos entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus respondeu. Jesus ficou calado. Então Pilatos perguntou: Não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Você não teria autoridade sobre mim se ela não lhe fosse dada por Deus. Por isso, aquele que me entregou a você tem pecado maior. Então, Deus que deu autoridade a Pilatos poder prender Jesus, né? Porque se não fosse por isso, ele não teria autoridade nenhuma para Jesus. Então, Jesus está vendo que ele está se entregando à morte. Que depois ele vai ressuscitar, que ele falou antes. Ó. Por causa disso, Pilatos se esforçava para soltar Jesus. Então Pilatos estava tentando soltar Jesus. Mas os judeus gritavam: Se soltas esse homem, não és amigo de César. Todo aquele que pretende ser rei se coloca contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora. Fez que Jesus se sentasse numa cadeira de juiz, no lugar chamado Pavimento. Ó, Jesus sentou numa cadeira de juiz, no lugar chamado Pavimento, que em hebraico se diz Gábata. Era a véspera da Páscoa, por volta do meio-dia. Então você vai imaginando tudo. Sentado na cadeira de juiz, por volta do meio-dia, no lugar chamado Gábata, era a véspera de Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Aqui está o rei de vocês. Eles começaram a gritar: Fora, fora, crucifica-o. O povo que estava vendo lá. Pilatos perguntou: Mas eu vou crucificar o rei de vocês? Os sumos sacerdotes responderam, que eram os judeus lá: Não temos outro rei além de César. Então, finalmente, Pilatos entregou Jesus a eles para que fosse crucificado. E eles levaram Jesus. Jesus carregou a cruz nas costas e saiu de um lugar chamado Lugar da Caveira. Então você olha, Jesus estava com a coroa de espinho, com o manto, tinha sido espancado e estava agora carregando uma cruz nas costas. É isso que a gente vê, com o povo gritando para ele morrer. Em hebraico se diz Gólgota, o lugar da caveira. E aí crucificaram Jesus
com outros 2 homens. Então estava Jesus e outros 2, estavam crucificados também. Um de cada lado, e Jesus estava no meio. Então tinha 3, Jesus estava no meio e um de cada lado. Pilatos mandou escrever também um letreiro, colocou na cruz. Estava escrito: Jesus Nazareno, rei dos judeus. Nazareno nasceu, né? Nazaré, rei dos judeus. Jesus é o rei do povo dele lá. Mas muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava bem perto da cidade. Então Jesus foi perto da cidade e o letreiro eles conseguiam ver de perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então estava três escritos. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não deixe escrito o rei dos judeus, mas coloque: este homem disse, eu sou o rei dos judeus. Mas Pilatos respondeu: o que escrevi está escrito. Então deixou assim. Quando crucificaram Jesus, crucificaram normalmente na cruz, né? Morreu na cruz, os soldados repartiram as roupas dele em 4 partes. Então pegaram a roupa de Jesus e repartiram em 4 partes, uma para cada soldado. Deixaram de lado a túnica, era uma túnica sem costura, feita de uma peça única, de cima até embaixo. Então eles combinaram: não vamos repartir a túnica, vamos tirar a sorte. Então os soldados repartiram em 4 partes, dividiram, e a túnica estava tirando a sorte, para ver quem fica. Repartiram. Isso era para se cumprir a escritura. De novo a escritura aqui diz: repartiram minha roupa e sortearam minha túnica. Então essa escritura que diz aqui, né, estava escrito assim: ó, repartiram minha roupa e sortearam a minha túnica. Então nessa escritura, quando estava escrito isso, cumpriu com Jesus na cruz. Então essa escritura disse isso: ó, repartiram minha roupa e sortearam a minha túnica, estava querendo dizer no futuro que ia acontecer isso com Jesus na cruz. E foi assim que os soldados o fizeram. Então eles cumpriram a escritura. A mãe de Jesus, a irmã da mãe dele, ou seja, a tia, Maria de Cleófas, a irmã da mãe, né? E Maria Madalena, a gente julga, né? Estava junto à cruz. Então tinha 3 mulheres. Jesus viu a mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava. Então também estava um discípulo de Jesus. Então você imagina Jesus na cruz morrendo, a mãe, mais 2 mulheres e o discípulo que ele amava. Então disse a mãe, Jesus disse à mãe dele: mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí sua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a recebeu em sua casa. Então, olha aqui. Nessa hora que Jesus, olha, falou, Jesus estava na cruz. Jesus viu a mãe ao lado do discípulo que amava. Então Jesus disse: a mãe, mulher, eis aí seu filho, e disse para o discípulo: eis aí sua mãe. E depois dessa hora em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Então Jesus deu a mãe dele para um discípulo e fez o discípulo ser filho da mãe dele, né? Como se esse discípulo agora se tornou irmão de Cristo e ele cuidava da mãe de Jesus e a mãe de Jesus cuidava dele. Porque Jesus ia morrer, né? Então ela ia ficar sozinha. Aparenta aqui, né? Porque senão, né? Mas a gente não tá aqui para saber os porquê, né? Mas aqui é que Jesus deu a mãe dele, né? Falou pro discípulo e pro discípulo chamou de mãe dele. E a partir desse dia, o discípulo a recebeu em sua casa. Então, como se tornou filho e mãe, né? Depois disso, sabendo que estava realizado para que se cumprisse a escritura, Jesus disse: tenho sede. Então Jesus ele também cumpre essa escritura. Ele não sabe o que é. Havia aí uma jarra cheia de vinagre. Amarraram uma esponja ensopada de vinagre numa vara e aproximaram a esponja da boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está realizado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então até a última hora Jesus veio fazer tudo que o Pai pediu para ele fazer. E ele veio cumprir o que dizia nessas escrituras que ele ia fazer, né? Mas você vê que não diz bem
Jesus estava na cruz e fez. Não, dizia assim, ó, repartiu a túnica. Então era uma frase de um acontecimento que era o que Jesus ia fazer. Que a gente está vendo aqui, né? Então Jesus cumpre as escrituras, é o que a gente vê aqui. Era dia de preparativos para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, então não podia ficar sábado. Porque esse sábado era muito solene para eles, então é um sábado importante. Então pediram que Pilatos mandasse quebrar as pernas dos crucificados e o tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que estavam crucificados com Jesus, e se aproximaram de Jesus. Vendo que já está morto, não lhe quebraram as pernas, mas o soldado lhe atravessou o lado com uma lança. O lado. Imediatamente saiu sangue e água. Hoje eu estou lendo aqui que Jesus morreu, né? Só que como eu li antes que ele já ia ressuscitar, então eu já falo, nossa, Jesus morreu. Não estou muito assim, ó, Jesus morreu. Então Jesus morreu na cruz cumprindo, mas ele é Deus, ele morreu. Como é que é isso, né? A gente não está aqui para saber o que ele fez. E como a gente já sabe que ele vai ressuscitar, né? Então tem algum motivo porque que ele se entregou, deixa morrer, né? E o motivo está lá no começo, né? Eu vim para salvar lá os meus, né? Aos que Deus me deu, aos que vêm a mim, aos que escutam a verdade. E como a gente leu aqui antes. Quando o soldado atravessou o lado de Jesus, deve ser o lado, né? Com uma lança, imediatamente saiu sangue e água. Olha só, o corpo dele saiu sangue e água. E aquele que viu dá testemunho, seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que diz a verdade, para que também vocês acreditem. Aconteceu isso para que se cumprir a escritura, que diz: não quebraram nenhum osso dele. Então, tá vendo? Ó, tá escrito aqui, não quebraram nenhum osso dele. Então a pessoa antigamente devia ler isso, né? E falar, aí eu não sei que o texto que tava, né? Aí quando vem Jesus cumpriu isso, quando estava na cruz e não quebrou nenhum osso dele para tirar da cruz, né? Aí cumpriu a escritura. E outra passagem diz: olharam para aquele que transpassaram, que fincaram Jesus, né? Então todas as passagens ia cumprindo. Mas você vê que a passagem não é bem assim direta, né? Jesus estava na cruz e uma lança passou. Não, era assim. Olharam para aquele que transpassaram. José de Arimateia era discípulo de Jesus, mas escondidos, porque ele tinha medo das autoridades dos judeus. Você queria perguntar por que ele era escondido? Porque ele tinha medo das autoridades dos judeus. Depois disso, ele foi pedir a Pilatos para retirar o corpo de Jesus. Pilatos deu autorização. Então ele foi lá pedir para Pilatos, posso tirar o corpo? Pilatos deixou. Então ele foi, retirou o corpo de Jesus. Nicodemos também foi. Nicodemos é aquele que conversou com Jesus à noite, né? Jesus começou a falar assim, se você não nascer de novo, né, Aí ele falou, mas como é que eu vou nascer? Aí Jesus estava falando lá do Espírito, lá, tem que nascer do Espírito, né? Então é o Pilatos lá do João, lá no começo. Então eles pegaram o corpo de Jesus e o enrolaram, José e o Nicodemos, com panos de linho junto com perfumes, do jeito que os judeus costumavam sepultar. Então foi sepultar Jesus. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim onde Jesus estava crucificado, onde estava um túmulo em que ninguém ainda tinha sido sepultado. Então, por causa do dia de preparativos para a Páscoa, e porque o túmulo estava perto, colocaram Jesus lá. E acabou aqui. Porque por causa da Páscoa, e porque o túmulo estava perto, já colocaram lá. Então era Páscoa, estava perto, então eles não podiam andar muito longe. Como não tinha ninguém e tido lá antes, colocaram Jesus lá. E esse foi o capítulo 19, né? A gente vendo que Jesus morreu, ele está sendo sepultado, mas que nem eu estava lendo ali, que nem como sabe que ele vai ressuscitar. Então eu falo, nossa, ele morreu, mas vai ressuscitar. E agora é meio entender por que ele morreu, né? Aí ele fala que ele veio cumprir tudo que o pai dele veio, ele veio para salvar, mas ele veio, como é que ele salvava?
e salvava falando a verdade e a palavra de Deus. Mas agora ele teve que morrer, né? Teve que morrer para ressuscitar por algum motivo. Então é isso que fica hoje, né? Que Jesus veio falar a verdade e os que não acreditaram na verdade, falou que já ia ser condenado, mas mesmo assim Jesus se entregou à morte lá, que nem quando ele falou com Pilatos, olha, você só tem autoridade sobre mim porque foi dado por Deus, né? Então aqui a gente é difícil pensar o que Jesus estava fazendo, né? Mas a gente vê que tudo ele fez para se cumprir o que era um plano do Pai, né? Que é Deus, né? Que veio desde lá dos tempos da eternidade fazer isso. Mas hoje a gente viu que Jesus se entregou, ele morreu e está sendo sepultado. E antes de morrer, ele deu sua mãe para o discípulo e o discípulo para a mãe dele, para cuidar dele. Então a mãe dele também tem um papel muito importante. Você vê que Jesus aí não veio assim e tipo assim, eu sou Deus e, né, e todo mundo me obedece e faz do jeito que quiser e eu que mando aqui, vocês têm que obedecer. Não, Jesus ele veio para falar da verdade e os que aceitaram têm a liberdade de aceitar ou não, né? Então ele falou, quem aceitou a verdade é salvo, quem vive na mentira é condenado. E Jesus veio, e olha só para você ver, ele dá muito valor na família. Mesmo ele sendo Deus, ele tem uma mãe, e quando a mãe dele ia ficar sozinha, né? Aí ele pediu pro discípulo dele cuidar dela, e ali o discípulo se tornou filho da mãe dele, e a mãe dele se tornou mãe do discípulo, né? E a partir daquele dia começaram a cuidar, o discípulo começou a cuidar da mãe dele. Olha só. Então não é um Deus assim que ele chega assim e tipo assim, parece que não tem humanidade, né? Então ele é Deus, se fez humano e continua sendo Deus mesmo e cuida das coisas assim do ser humano mesmo, né? De mãe, de família, tinha uns amigos dele, quando ele chorou lá pelo Lázaro. Então você vê que é Deus que é homem mesmo e não deixa de ser Deus. Nossa, é fera demais, né, cara? E agora a gente já tá um passo de conhecer muito quem é Jesus Cristo, né? Agora a gente, tudo assim, as coisas que a gente já escutou falar dele, né? É meio cair por terra, que agora já dá para montar um conceito, já dá para ter um conceito, que já dá para ver, ó, que Jesus é aquele que faz milagres, dá sinais, que ele sempre existiu, ele estava na criação do mundo, ele veio para o mundo para mostrar a luz, e tem umas trevas que queria matar ele, e ele sempre fala a verdade, quem é da mentira não gosta da verdade, que não vai para a luz, então já tá para tipo assim, criando, não é como se fosse, como sabe quando você conhece um amigo, então você pode falar dele, mas é amigo se a gente tiver o mesmo sentimento, né? Mas Jesus está sendo conhecido agora e o projeto está encaminhando. Então, fiquem com Deus, Deus abençoe e reflita hoje nessa morte de Jesus, né? Que ele falou que depois vai ressuscitar e tudo que aconteceu no capítulo de hoje de João, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que ele fala. Então fique com Deus e até mais.